Aqui da lista, o Arthur Durval, também em relação à saúde, é melhorar a gestão do SUS com melhor distribuição dos equipamentos e equipes de profissionais de saúde. Modelo para utilizar as PPS para gestão de unidades mais complexas, com tecnologia que permita um cadastro único do prontuário. Instituir parcerias com empresas privadas para acelerar e zerar as filas de exames. Tá aí, já tenho até o que dizer em relação a isso. Mas vai lá. Assim, melhorar o SUS, melhorar a gestão do SUS, melhorar a distribuição de equipamentos, equipes profissionais, ok, que era o que a gente estava falando. Realmente, você ter algo 24 horas por dia, você vai ter que ter uma gestão focada para isso. Não adianta só você ter a ideia se você não tem como executar essa ideia. Aqui ele fala de unidades complexas. Aqui ele usou a questão da tecnologia também, que permita um cadastro único do prontuário. Essa questão de cadastro único do prontuário eu acho que até já existe. Que é aquela questão de você ter aquele cadastro, que você vai em um local, ele faz o seu exame e fica numa rede, você vai para outro local e ele consegue ver isso. O problema, os servidores que a prefeitura tem com o contrato não são bons, precisa melhorar. Não adianta você chegar ir num hospital fazer uns determinados exames, chegar em outro e ele não conseguir acessar o sistema. Então, assim, são pontos que a gente precisa focar, porque assim, o dinheiro está sendo gasto, cara. E assim, a gente tem que fazer com que esse dinheiro seja gasto de uma maneira útil, cara. Porque não adianta só ter e ficar lá. O sistema é super interessante, mas não funciona. E esse negócio de empresas privadas é uma coisa que o Dória já fez. Eu acho que deu certo em relação a fazer os exames. Mas aí também eu não sei como que foi o pós saber a doença que eu tenho. Tipo, como é que eu vou fazer o tratamento? Eu não sei se a prefeitura tem essa estrutura para os tratamentos da galera. Porque assim, todo mundo fez exame, porque ele abriu até praticamente 24 horas. Quem não tinha na saúde pública podia recorrer a Albert Einstein. Ele fez parceria com putas hospitais. Ok, fizeram os exames. Mas e aí? Eu não sei o que deu para essas pessoas que fizeram os exames. Eu não sei se isso é tão útil assim. Mas vamos lá. Querem falar antes? Pode falar. Cara, eu vejo a proposta com uma... A parte de melhorar a gestão do SUS, acho que a gente acaba batendo em corrupção. Acho que hoje a gente tem recurso, a gente já A saúde acho que é o segundo tópico de recurso que o Brasil mais tem verba. Acho que o segundo ponto é a saúde. Então a gente tem muita grana, mas a gente, quando a gente fala assim, uma distribuição melhor de equipamentos, eu penso, cara, hoje para onde estão esses equipamentos? Hoje a gente tem muito problema, a gente tem problema de corrupção no Brasil inteiro e em todos os campos. É que eu não gosto de falar e interromper, mas tipo assim, a gente teve um puta recurso para comprar respiradores, a gente gastou essa grana e muitos não chegaram. Então assim, são coisas assim que a gente também tem que... Então, é desvio, cara, é assim... E o sistema de corrupção é foda. No Brasil é foda, velho. Então, assim, eu acho interessante essa parte de distribuição, mas onde que vai ser distribuído? Onde que está dependendo mais? Porque você fala, putz, SUS realmente é a galera que mais precisa, né? Será que isso hoje não é distribuído? Como que é distribuído? Mas quando eu vejo essa parte de aumentar a tecnologia desse formulário único, eu acho interessante, principalmente com essa união da iniciativa privada, porque hoje, ao meu ver, o Estado é muito inchado. E o Estado inchado, para mim, é ineficiente. Então, a união dessa parte privada, eu acho que ela acelera desde que não se tornem lobbies. Esse é o problema. Porque quando você junta... eu acho que não tem nenhum problema, acho que a gente precisa da iniciativa pública, a gente precisa da iniciativa privada. Mas a partir do momento que a iniciativa privada vai fazer parte ali, mas putz, como vai rolar essa licitação? E aí, até que ponto vai ser a qualidade disso? Então são pontos que eu acho que funcionam, mas com cuidado. E falou o pós, né? Não adianta você falar assim, vamos zerar as filas. Vou descobrir o que você tem. E aí eu não vou fazer nada por você. Você vai morrer. Não, né? Mas a parte de tecnologia e iniciativa e juntar essa parte de empresas privadas acho que faz muito sentido, porque a gente precisa hoje. Mas manter um acompanhamento. Se isso só zerar a fila e acabar, a fila volta e as pessoas precisam de tratamento. Certo.
Sobre essa terceira proposta dele instituir parcerias com empresas privadas, a gente tem que tomar cuidado também, porque quem está fazendo essas mudanças são pessoas que, vamos supor, no atual governo, o governo Temer, atual governo agora, são pessoas que são pró-liberalismo. Então, eles privilegiam as iniciativas privadas. Então, o plano deles, às vezes, se você for fazer uma análise, é sucatear a educação ou um sistema de saúde para fazer a iniciativa privada tomar conta desses serviços, que é um bem público, e lucrar em cima do governo. Então, eu acho muito boa essa comunhão com a iniciativa privada, o Estado com a iniciativa privada, que ajuda a população, mas por trás eu vejo que tem tem uma união querendo fazer um sucateamento dos serviços do governo, do Estado, para privilegiar organizações privadas. Porque teve uma pesquisa uma vez que muitos deputados federais que fazem leis, que aprovam muitas coisas, eles são donos de muitas empresas privadas. Então, ele age em prol dos interesses próprios, que é o patrimonialismo. Então, eu acho que é muito válido essa iniciativa privada agir junto com o Estado, só que tem que ter muito cuidado por saber quem está por trás dessas decisões. Sim. Eu super concordo com tudo que você falou, só que eu acho que com a questão da saúde é um pouco diferente. Né? Porque, assim, quando você vai uma licitação para alguém que vai distribuir algum tipo de material para a prefeitura, realmente há muito disso. Tipo assim, vamos fazer com que alguma empresa privada participe aqui de união com algum serviço público, por quê? Porque a gente vai dar meio que um lucro para essa empresa, que é do irmão, do tio, de alguém, para meio que controlar essa grana. Agora, em relação à saúde, eu acho que é um pouco mais difícil ele conseguir fazer isso, porque ele vai ter que fazer parceria com o hospital, com clínica. Eu não sei se é tão fácil. Eu acredito que possa ter como, porque eles sempre vão dar um gato. Mas eu não sei, é a minha opinião. Eu só acho, aí, não sei se é mundo de Alice, mas eu particularmente não vejo problema se a iniciativa privada lucra em cima do governo e ela é efetiva. Então, assim, temos um SUS que, cara, a gente já está cansado de ver que o SUS é um exemplo para N países. Não pode ser muito melhor? Pode, mas tem muitos países, você vê nos Estados Unidos, não consegue ter um sistema de saúde público e o SUS é sensacional. Tem que melhorar muito, mas o que a gente já tem, a proposta é boa e conseguir implementar é excelente. Mas se você tem uma empresa privada que consegue ganhar licitações e ela está realmente ganhando lucro em cima do governo, porque é uma empresa privada, ela tem que ter lucro, e ela é efetiva e ela é eficiente, não vejo problema. Se ela tem lucro e ela é eficiente e o governo que está pagando isso, como o SUS, aparentemente não teria nenhum problema. O problema, acho que entra nesse problema que você fala, a gente bate na corrupção de novo, né? Cara, e aí? Quem é que tá por trás? Quem é que tá por trás? Puta, aí o serviço fica igual ou pior do que já é, e aí ele tá sendo resolvendo do jeito e nada pra ser resolvendo. Claro, você... A gente tinha falado que era fácil. Fácil, ele falou que é fácil. Não, eu acho que saúde não tá à venda, né? E não dá pra gente falar em lucro quando a gente fala de saúde. Respondendo ao Rodrigo, sim, é fácil, porque existe conluio, existe hoje... O que mais existe hoje é o UBS, na verdade não são UBS, né? Esqueci qual que é o molde que eles inventaram em um governo passado, se eu não me engano. E agora, empresas que cuidam de saúde, né, são empresas privadas. E é muito fácil. Eu trabalho com isso, eu pesquiso isso, eu mexo com um monte de operação da Polícia Federal. Todos os dias eu vejo o quão entremeado isso né? Isso acontece, isso rola. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, aí assim, voltando um pouquinho nas propostas, tirando um pouquinho do que a Larissa acha, né? Tentando ficar um pouquinho mais neutra. Melhorar a gestão do SUS, com melhor distribuição dos equipamentos e equipe de profissionais de saúde.
já acho que não dá certo. Por quê? Por que a gente tem mais médicos no Brasil? Porque o governo federal viu que os médicos hoje, que eles se formam médicos, eles não querem atuar na periferia. Por que a gente não tem uma faculdade na periferia, faculdade de medicina? Porque há também, de novo, um conluio com, como que chama no SRM, gente? Chama da área do saúde? Essas instituições, né, da medicina. Regulamentadoras. Perfeito. Elas decidem onde que vai ter aí uma faculdade de medicina. Então, acho que a saúde, ela é muito mais embaixo. A gente começar da formação dos médicos. Esses médicos precisam ser formados na periferia para eles começarem a ter uma vida ali de médico e pegarem o amor pela medicina. Porque hoje, os médicos, pelo menos eu falo assim, tenho colegas médicos, né, assim, um pouquinho, nenhum eu vejo a paixão, né, sobre a medicina e cuidar da saúde, enfim. Então, acho que para você conseguir fazer chegar a medicina na periferia, tem que começar daí. Não adianta vir com uma proposta rasa, dizendo que vai melhorar a distribuição. Porque os médicos, eles mesmos não querem ir para a periferia. O programa Mais Médicos, que a gente pede para os médicos de Cuba virem aqui cuidar da nossa periferia, ele está aí por causa disso, por causa dessa falha que foi identificada pelo governo federal. Você quer falar alguma coisa, Jeff? Tanto que é uma carreira que é elitista, né? E sim, também muito hereditária. Então é passada de família para família. Então, confirma muito mais o que a Lara falou. Eu acho, sim, eu concordo que tem essa parte de, por já ser mais elitizada, a chance das pessoas que são formadas em medicina quererem ir para a periferia é menor, realmente, mas eu acho que pode ser feita de duas formas, em paralelo. Essa vez que vocês comentaram de formação da galera da periferia em medicina, eu acho que talvez incentivo para os médicos também irem para a periferia. Porque assim, a formação, ela é... Sabe, uma formação em medicina são só 5 anos, mas aí você tem residência, então são 6, 7 anos. Se a gente for esperar uma formação também de muita gente, até começar a fomentar, e você tem pessoas já formadas, você tentar gerar mais, fomentar a galera em mais, gerar, sabe, como se fosse uma zona franca, sabe, a gente tem zona franca para coisas para você incentivar mesmo a galera. Eu não sei até que ponto, aí eu tô falando uma opinião, não sei até que ponto já tem incentivo e a pessoa realmente não vai, ou não tem incentivo e você fala assim, pô, você ganharia, salários de médicos são consideravelmente mais altos que a média das outras profissões, então, sei lá, cara, você vai ganhar 15 mil, que seria, sabe, 20 mil que seria aqui no centro, e você vai ganhar 15 mil na periferia. E aí, de repente, quem fosse para a periferia ganharia mais. Não sei, uma forma de incentivo. Alguma forma de incentivo. Sim, não, mas falando de algo que aconteceu, é verídico. O governo federal, ele impediu, né, enfim, do Mais Médicos continuar, de alguma forma, né? E aí ele falou, não, vou incentivar os meus médicos a irem para outras áreas do Brasil, áreas mais inóspitas, né? E deu errado. Os médicos abriram concursos, sabe? Vagas, enfim, esse incentivo que você está falando, e não deu certo. Então a gente já sabe que não adianta você dar incentivo. O problema é que às vezes eu penso, é incentivo com infra, porque às vezes eu percebo que às vezes, igual a gente falou numa das propostas ali em cima, parece que tem a proposta e às vezes tem incentivo, mas não tem a infra. Então o cara vai falar assim, olha, a gente vai te pagar mais para você ir para um lugar que é muito perigoso e que você não vai ter segurança nenhuma. Puta, o cara não vai. Acho que assim, você tem uma infra que ajuda. É exatamente isso que o Luiz está falando, é uma coisa que eu ia puxar, porque eu já ouvi isso não são médicos, mas de um médico que ele contou isso. Ele falou sobre esse desinteresse porque existem muitos quadros clínicos de médicos com depressão, com desmotivação, eles não querem mais esse tipo de vivenciar mais isso, porque, assim, um exemplo, eles chegam em determinados casos que eles têm 7 ou 8 pacientes que dependem dele e ele sabe que ele não vai ter recurso nenhum,
que ele não vai ter o que fazer e que não, e tipo assim, ele sabe que são pessoas que vai acabar perdendo. E que tipo, isso acarreta a problemas psicológicos aos próprios médicos também. E até na própria faculdade, eles, que é o que você falou, né? Que a pessoa ela meio que já vai se formando, já tendo essa ciência, e aí ela já vai meio que desistindo desse ano. Ele fala, não vou querer isso pra mim, eu vou querer locais onde eu tenha recurso e tenha... Então eu acho que se o Estado, não o Estado de São Paulo, mas o Brasil em si, conseguir dar, eu acho que tem que ser iniciativa federal. O país ele tem que dar melhores condições para os médicos trabalharem, e aí automaticamente eles vão começar a ter mais interesse em ir para essas áreas. É uma opinião minha, porque como eu ouvi um médico falando isso, eu acho que tem um peso assim considerável a ser pensado, né? Porque é meio complicado mesmo. Até para isso não são médicos, são ser humano normal. O médico é uma pessoa como qualquer um de nós, né? Se a gente vai aceitar um emprego que a gente sabe que a gente vai ter problemas psicológicos, e a gente vai procurar evitar, né? Então... Mas eu acho que isso é bem inerente, assim, da profissão. Exemplo, uma pessoa que escolhe ser bombeiro. Ela sabe que ela vai se colocar em risco toda vez que ela for salvar alguém, e ela sabe que vai chegar uma hora que ela vai ter que fazer escolhas, porque ela só tem 2 braços, por exemplo, tá? Aí eu acho que também é um pouquinho do que o Jeff falou, é elitista. A formação desses médicos devem fornecer instrução, base psicológica para eles enfrentarem essas adversidades, porque é saúde, né? As pessoas vão morrer. Não, com certeza, mas é o que eu tô falando. É como você falou, bombeiro, policial, pessoas que trabalham com áreas que são mais... Tem um nome aqui agora que eu esqueci. Sensíveis. São mais sensíveis, eles têm essa ciência. Mas eu acho que é algo que realmente é um exemplo. Se você é um policial e você sabe que você não vai poder prender, não vai poder fazer nada pela lei, não vai poder prender ninguém, não vai poder fazer nada, isso vai desmotivar o cara. Talvez, assim, você é médico, você vai cuidar de vidas e você tem consciência que você vai perdê-las muitas das vezes, enfim. Não, sim, mas eu acho que é mais, talvez seja também, eu acho que tudo a que questão tá é não ter o falando que tá fazer. certo. Tipo, vai chegar um momento que ele não tem o que fazer. Tipo assim, ele só vai atender a pessoa. Ele vai Acho que é no sentido do, quando ela falou do bombeiro. O cara é um bombeiro, mas ele não tem água para apagar o fogo. É. Aí vai falar, putz. Ó, aqui você pode trabalhar nesse lugar aqui que você não vai poder fazer nada. Aí o cara, não, eu quero trabalhar num lugar que eu realmente consiga fazer algo. Só que infelizmente, os locais onde ele consegue fazer algo é voltado a uma condição econômica. Infelizmente, assim. Então, analisando tudo isso que a gente está falando aqui, então o problema não é o médico. O problema é o descaso do governo com as áreas que não são economicamente rentáveis, como uma cidade de São Paulo, uma cidade de Campinas, um Rio de Janeiro, centro. Então, o problema não está nos médicos. Então, quer dizer que o problema está no descaso do governo em áreas inóspitas. Eu acho que em grande parte sim, eu acho que o governo não está interessado. Isso é verdade. Eu acho que não é tanto o desinteresse do médico. Tipo assim, às vezes o médico quer, mas ele sabe que ele não vai ser eficaz lá, ele quer ir para um lugar que ele é eficaz. Só que, infelizmente, o lugar que ele vai ser eficaz vai atender 10% da população. Os outros 90% tá... Mas eu concordo com vocês que é uma profissão essencial. Que ele tem que ir, independente da situação de utilizada. É o que você fala, extremamente utilizada. Como muitas outras, é que a gente está falando de saúde, mas verdade. Muitas outras profissões são... de status. Oi? É uma profissão de status social, né? E aí isso Aí acontece. tá talvez no sério do problema. Mas eu acho que essa formação, eu acho que eu nunca tinha ouvido essa opção que a Lari falou de formação mesmo na periferia pra galera, porque uma vez, com certeza é muito mais fácil, uma vez que você está inserido no contexto, você sabe a realidade. É que nem professor também. Professor, mesma coisa, o professor chega assim e fala, vou pra uma sala de aula, onde ninguém vai me dar atenção, onde eu não vou ter nada, não tenho nada que me garanta eu dar a educação para aquela pessoa, ele vai querer ir para um lugar que ele consiga. Calma que a educação é já. Desculpa, é porque... Mas você sabe, só para fechar, existe um estudo que foi comprovado que é importante a gente promover que as faculdades, enfim, universidades, elas ocupem esses espaços de periferia, ou enfim, onde mais precisa, porque há um estudo dizendo que onde há essa faculdade e universidade, a porcentagem do profissional se manter naquela região
não sei quanto mil vezes maior. Então, a gente precisa, isso é um ponto que é necessário. Se tem a universidade ali na periferia, tipo, a chance dele de se manter lá e se formar lá e se manter naquela região é muito mais alta do que se ele morar em outro lugar, formar em outro lugar e Sim. lá. Sim. Então, como a gente está falando de saúde, tem médico que ele vive numa cidade e ele sai, porque não tem condições de se formar lá, ele sai da cidade para se formar. Sai do país. E depois que ele está formado, ele volta para aquela cidade porque ele quer atuar para aquela galera. Entende? Sim, mas é a minoria. Sim, a minoria, Muito grande. com certeza a minoria. Mas que existem casos... Tem, com certeza. E isso é uma coisinha, Ai, que legal essa coisa. eu não quero atacar nenhum candidato, mas eu tento ver com bastante parcimônia, assim, quando me fala parceria com empresa privada, porque o problema não está no poder público. O poder, por exemplo, a dificuldade é talvez assim, a gente aumentar uma fiscalização, enfim, para as coisas terem um fluxo melhor, talvez diminuir a burocratização. Mas burocratização também existe na empresa privada, né? Enfim, todos trabalhamos em empresas privadas e a gente sabe que tem gente que também não trabalha no nosso time. Então, acho que essas coisas assim dá para ter em qualquer tipo de empresa, seja pública ou privada. Mas aqui, acho que está muito fácil você rebaixar a empresa pública e falando que a empresa privada ela tem a resposta aqui para acelerar e zerar a fila do exame. Sendo que, para mim, o que está faltando aqui nessa proposta por que vocês não aumentam então o número de médicos? Ele não falou isso, né? Então, acho que poderia ter colocado isso para acelerar e zerar a fila do exame, aumenta enfermeiro e médico. Ele não colocou isso. A gente teve uma senhora que falou que aumentar o contingente de médicos. Não, concordo. Eu acho que só a parte em relação à área pública e privada, acho que tem um problema que também pode acontecer, quando a gente fala área privada, concorrência. Eu acho que a concorrência é muito sadia, até certo ponto, mas ela é sempre sadia para o mercado. Então, a partir do momento que você tem concorrência, você sabe que se você oferecer um serviço merda, tem uma pessoa ali fazendo um serviço muito melhor e você não vai ter mais o seu lucro, porque aquela empresa está oferecendo um serviço melhor. Para o lucro, sim, mas um serviço melhor para você, ele vai conseguir, ele vai ganhar isso, então você vai atrás. Só que eu acho que o problema são, talvez, às vezes, licitações muito longas. Então, esse é o problema do Brasil, isso daí que você está falando. O único problema desse sistema que você está falando é porque a gente está vendo no Brasil. E, tipo assim, a licitação vai ser no que acho que o Jeff falou. Provavelmente vai ser para um cara já ali. Tipo assim, aquele cara já tem meio que uma segurança que ele pode entregar o tipo de serviço que for. O transporte público é de empresa privada. E aí não importa, né? E a gente sabe como é que funciona. Tem máfia dos caras, tem um monte de coisa. A licitação eles colocam já direcionada para as pessoas que eles querem. Então, foda. Tipo assim, a ideia é legal, mas é embaçado dar certo. Essa questão de concorrência é interessantíssima. Isso Só tentar ativa. Na teoria, tipo, em muitos casos, na prática funciona muito bem, mas na teoria, vamos supor, o exemplo é as empresas de telefonia no Brasil. Sim. Mesmo tendo um órgão regulador, as empresas se juntam e fornecem um serviço mediano para baixo, com altos preços e cadê a concorrência? Que teoricamente existe. Então, mas aí é o problema, tipo aí, a telefonia é um exemplo, excelente, acho que você usou. Porque assim, o que acontece? Eles formam grandes grupos, eles permitem apenas que você tenha grandes grupos trabalhando e eles vão dominar o mercado. Então, tipo assim, isso daí não é um mercado aberto, ao meu ver, é um mercado de cartas marcadas, cara. Porque assim, se você permite que os caras simplesmente dificultam que uma empresa de telefonia abra, tipo assim, nós quatro, a gente chega assim e fala, vamos abrir uma rede de disponibilizar a internet pra galera porque a internet tá ruim. A gente tem estrutura, tem tudo. O tanto a dificuldade que eu vou ter pra conseguir abrir essa empresa, pra eu conseguir quebrar toda essa burocracia, mano, eu tô fudido, mano. É o que vocês falam. E aí, assim, acho que a minha madrasta sempre fala assim, a partir do momento que você tem um setor
que todas as pessoas podem sentar na mesa e jantar, não é uma concorrência. Já. É isso mesmo. Vamos para a próxima?